A paz do Senhor Jesus a todos. Você está no canal da Igreja Cristã Maranata e este é o programa Nutrição e Saúde. Você também pode nos acompanhar além do canal do YouTube da Igreja, como também pelos canais de televisão. Fique atento, pois toda semana nós teremos um conteúdo para você. E no programa de hoje iremos falar sobre um tema muito importante, que é como escolher, higienizar e armazenar frutas, verduras e legumes. E aí, você sabe como fazer isso? É o que vamos descobrir hoje. As frutas e os legumes e também as verduras são alimentos que trazem saúde e disposição, sendo de extrema importância para o bom funcionamento do nosso corpo. São fontes de nutrientes essenciais ao organismo, por isso devem ser consumidos diariamente. Eles fazem parte dos alimentos in natura e devem ser a base da nossa alimentação. Antes de consumir este alimento, é preciso saber escolher, higienizar e armazenar para um bom aproveitamento do ponto de vista nutricional e de saúde. Por isso, a Saúde do Brasil, ela compartilha valiosas dicas que podem ajudar nessas etapas. Como escolher e armazenar? Quando for às compras, dê preferência para os alimentos frescos. Privilegie a sua compra de legumes, verduras e frutas da estação, porque é neste período que os alimentos eles são mais nutritivos e até mesmo mais baratos. Certifique-se ainda de que todos os itens estejam em boas condições. Observe a aparência, cor, presença de fungos, etc. Frutas, legumes e verduras não devem ser consumidos caso tenham partes estragadas, em decomposição, mofadas ou com uma coloração e texturas alteradas. Fique atento! Agora, eu vou dar alguns exemplos de frutas. Por exemplo, o abacaxi. Como devemos escolher? Selecione um abacaxi com aroma doce e estrutura sólida e firme, com uma coroa de folhas fortes e brilhantes. Uma coroa de folhas compacta e pequena em relação ao tamanho do fruto indica que ele está bem desenvolvido. Para escolher um abacaxi maduro, puxe as folhas para verificar se solte facilmente. E a parte de armazenamento, como devemos fazer? Quando ele está maduro, consuma o quanto antes. Mantenha na geladeira, principalmente descascado, fatiado ou em cubos, em recipiente fechado ou uma fita filme plástico transparente por até 3 dias. Ele também pode ser congelado. A banana, por exemplo, como nós devemos escolher? As manchas marrons, elas indicam que elas estão macias e quando estão inteiramente escuras, estão maduras demais para comer. Também pode ser cozidas para o preparo de bolos, tortas e doces ou assadas também. Bananas maduras podem substituir o açúcar em preparações culinárias. A parte de armazenamento é importante deixar amadurecer em temperatura ambiente. Não leve à geladeira ou no congelador. Mantenha sempre em lugar fresco. A melancia, por exemplo, nós podemos escolher, elas devem ser de formas firmes, com cores uniformes e pesadas. Devem ressoar quando se bate levemente nelas. O lado em que a fruta ficou apoiada no chão deve ser amarelado, não branco ou verde. A forma de armazenamento, você pode embrulhar as fatias com uma fita filme, plástico, transparente e leve à geladeira por até 2 dias. Melancias inteiras podem ser armazenadas em local fresco por até 2 semanas. Laranja, por exemplo, como que nós podemos escolher? Escolha as frutas com cascas brilhantes, lisa e polida. A fruta deve parecer pesada para o seu tamanho e ter um aroma agradável. Evite laranjas secas, mofadas ou com marcas marrons. A forma de armazenamento é importante conservar em local fresco e usar antes que a casca fique murcha. Pode também congelar pedaços ou fatias descascadas, isso é muito importante. Um mamão, por exemplo, nós podemos escolher uma fruta pesada, de casca lisa ou sem nenhum furo ou rachadura. Na hora de armazenar, guardar a fruta levemente verde em temperatura ambiente até amolecer e ficar amarela. Se madura, armazene num saco de papel fechado dentro da geladeira. E agora, vamos para as legumes e verduras. O alface, por exemplo, você pode escolher antes de comprar, verifique o talo dele.
que não pode estar murcho e nem muito mole. As folhas devem estar limpas e brilhantes, quanto mais firme, melhor, porém não muito grandes. No momento do armazenamento, envolva o pé do alface em um papel toalha úmido e mantenha um saco plástico na gaveta de legumes da geladeira por até 5 dias. Guarde as folhas soltas em uma vasilha, coberta com papel toalha úmido, vedada com um filme transparente de plástico. O pé, dura mais que as folhas soltas. O tomate, por exemplo, na hora de escolher, prefira os tomates maduros, que tenham melhor sabor. Eles devem ser firmes, lisos, de cor uniforme e sem manchas ou rachaduras. No momento do armazenamento, se maduro, o tomate deve ser conservado em geladeira por 1 semana e, se verde, em temperatura ambiente até ele amadurecer. A cenoura, por exemplo, se comprada com as folhas, verifique se ela tem boa aparência e uma cor viva. Se estiver sem folhas, não deve apresentar mofo no corte. A cenoura ela deve ser bem firme e de cor alaranjado vivo. Evite que ela tenha rachaduras, primeiras raízes, as plantas que ficam firmes nela. E a parte do armazenamento, você pode ficar de 2 a 3 semanas num saco plástico na gaveta de legumes da geladeira, mas perde o aroma e o sabor de fresco com o passar dos dias. Retire as folhas antes de guardar elas. E a couve? Como podemos escolher, Como podemos selecionar? Selecione elas que têm folhas compactas, bem pequenas e frescas, sem partes amarelas ou escuras, que não estejam murchas. Veja se os talos estão úmidos e com a aparência de recém-cortados. Na hora de armazenar, acondicionar em um saco plástico na gaveta da geladeira e guarde longe das maçãs, porque elas emitem gás etileno. Então, a distância entre elas vai evitar com que o couve fique mais amarelo. O gás etileno ele é responsável por agilizar a maturação das frutas, verduras e legumes. Agora, a abobrinha, no momento que a gente for escolher, escolha elas novas e pequenas, geralmente de 15 a 20 centímetros, porque elas contêm menos água. Dê preferência às bem firmes, de cor verde brilhante ou amarelada, conforme o tipo. Preferencialmente sem rachaduras ou picadas de inseto. No momento de armazenar, conserve em saco plástico transparente na parte inferior da geladeira por até 7 dias, de 5 a 7 dias. O chuchu, como devemos escolher? São os melhores, eles são pequenos, os pequenos firmes e pesados, sem cortes. Depressões na áreas moles ou manchadas. No momento de armazenar, colocar em saco plástico bem vedado na gaveta de legumes da geladeira, porque duram vários dias. Em boas condições, ficam na geladeira em média de 5 a 7 dias também. E como vamos higienizar? O cuidado com a higienização de alimentos frescos, como legumes, frutas e verduras, é importante para a eliminação de possíveis impurezas do local onde ele foi comprado e de micróbios e parasitas que também possam estar presentes nesse alimento. Se for necessário, retire as partes que não servem para o consumo. Por exemplo, o alface com alguma folha danificada, mas o restante está bom. O cacho de uva, por exemplo, tem algumas unidades ruins, mas o restante está bom. Essa é a primeira parte. Agora, leve as frutas, verduras e legumes para lavar em água corrente. Se forem folhas, lavar cada uma separadamente. Em seguida, você pode colocar de molho em água clorada. As instruções de preparo, elas são simples. Use sempre água sanitária sem alvejante e perfume, com 1% de hipoclorido de sódio ou hipoclorido de sódio a 1%. É a mesma coisa. Dilua 2 colheres de sopa a cada 1 litro de água. Se a água sanitária sem alvejante e perfume for 2,5 de hipoclorido de sódio, diluir 1 colher de sopa para cada litro de água. É sempre importante conferir as informações do fabricante que geralmente vem no rótulo do produto. E aí, gostaram da dica de hoje? Para finalizar, vou deixar um texto bíblico para a nossa reflexão, que está em Daniel 1, 15 e 16, que vai nos dizer: E ao fim de 10 dias apareceram seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam as iguarias do rei.
Assim, o despenseiro tirou-lhes a porção das iguarias e o vinho de quem deviam beber e lhe dava legumes. Queridos, assim como a nossa palavra, nos mostra, desde antigamente eles já sabiam o que era o melhor para se consumir. Os legumes já faziam parte também da vida deles, assim como os outros alimentos também era parte da vida deles. Isso é muito importante saber que o ensino da palavra também nos orienta a se alimentar bem e saber selecionar muito bem os alimentos. Que você possa ter o discernimento e aprender a incluir no seu dia a dia também alimentos melhores para a sua saúde. E este foi mais um programa Nutrição e Saúde. Te aguardo na semana que vem para mais um tema relevante. Até mais!